Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no canal Dan Daniel Sem Ser Cruel para falar um pouquinho sobre história. Muito bem, Dandan, parabéns, viu? Tô gostando de ver o seu livro de história, hein? E todas as marcações que você fez, parabéns, viu? Vamos explicar um pouquinho a respeito da nossa cidade, o nosso estado de São Paulo? Sim, Aonde que fica o seu estado? na região sudeste. Sudeste, né? Aqui o estado de São Paulo. E qual é a capital do nosso estado? São Paulo. Então, a capital São Paulo é uma cidade que leva o mesmo nome do estado, não é? E quantas cidades tem no estado de São Paulo? 645 cidades. Tem 645 cidades que formam o nosso estado, não é? E quantos habitantes tem em média aproximadamente no estado? 46 milhões. 46 milhões de habitantes aqui no estado de São Paulo, não é? Pra mostrar Aproximadamente. como nosso estado é grande, né? É grande, né? Eu acredito que é o maior do nosso país, né? Em índice Pode populacional, ter né? outros também, né? Também, assim. Ó, aproximadamente 46 milhões de habitantes, isso foi uma pesquisa feita em 2021. Pode ter aumentado ou não de lá para cá, né? Possivelmente aumentou, apesar de que teve a pandemia aí, né? Muitos dados acabaram sendo não feitos devido aos problemas na política, na pandemia, não é? E como começou a história de São Paulo? Você lembra que século começou? Século XVI. Em Em 1500. 1532. Isso, em 1532, No século XVI, na Vila de na São Vila de São Vicente. Não é Vincent, é Vicente, não é Vicente. Vincent. Vicente, Igual não. Vincent Não, do é Tim Burton, Vicente. né? Eu sempre confundo. São Vicente é uma vila do litoral de São Paulo, né? Foi lá que começaram a construção daquela vila. Ela é inclusive, ela é uma das vilas mais antigas, né? Do Brasil. Uma, né? E Uma das mais isso, antigas. se não a mais, né? Uhum. E lá começaram, né? Os bandeirantes, os escravos eram levados para lá. Mas, começando, quem são os bandeirantes? Vocês devem estar se perguntando. Bem, os bandeirantes são visitantes, são homens paulistas que vieram aqui e escravizaram os indígenas. Só os indígenas? Não, Os negros os também, negros né? também. Os negros, os Eles indígenas, eram outros racistas. povos, né? O racismo era bem difundado naquela época, né? Sim. E também eles E não eles construíram. escravizavam e faziam o que com os escravos? Eles dizem assim que eles construíram as cidades, mas não foram eles que construíram as cidades, não. Eu acho que As não. estradas, As né? estradas, né? Mas foram os indígenas que construíram. Os E os indígenas escravos. trabalhavam para eles, né? Para eles construírem as vilas, né? As cidades, as Isso estradas. mesmo. Os Tudo. bandeirantes, eles eram paulistas, que eles desbravavam as matas na época lá do litoral, né? Ali onde hoje é o Porto de Santos, é São Vicente, é a Baixada Santista, é o litoral de São Paulo. E aqui era só matagal, aqui era selva, Mata Atlântica, aqui tinha animais selvagens, tinha tribos indígenas. Tudo isso E daqui eles era mato, né? era só mato naquela época, não é? E eles trouxeram nos navios negreiros, né? Que eram chamados assim os escravos, que vinham passando fome, vinham doentes, vinham arrancados de suas famílias lá na região da África, né? E esse povo ele era todo subjugado, era humilhado, era morto, né? E eles chegavam muitas vezes mortos aqui no Brasil, né? Muitos chegavam mortos. E eles eram Acontecia até coisas piores com os até coisas indígenas. piores, não é? Tem novelas de época, né, que principalmente a televisão brasileira mostra muito, que mostravam, né, escravos sendo açoitados, amarrados e espancados. Eu não gostava, quando eu era criança eu não gostava de ver essas novelas, não gosto até hoje. E Novela já é ruim em si, né? novela, dependendo do tema, já não tem muita novidade, né? É.
Porque se for pra gente ver violência, basta ligar no jornal que a gente vê, né? Muitas coisas ruins acontecem e os jornalistas ficam falando isso, né? É verdade, eu acho assim que novelas, filmes, seriados podem contribuir no entretenimento e também na educação, mas também tem que contribuir também com o aprendizado, né? Não só violência e mostrando inveja. Porque parece que o povo esquece que existem crianças no mundo, né? As crianças não conseguem assistir assim, não é que não conseguem, tem muita coisa hoje em dia que não é muito aberta para crianças e tá na televisão aberta aí, né? Inclusive desenhos hoje em dia que tem muita violência, mas vamos voltar ao tema, né? Eu acho que o ser humano deveria ponderar mais sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre Até hoje tem isso, né? toda a crueldade. Mas acabou um pouquinho isso, porque antigamente As leis, né? As leis eram bem rígidas. Não, hoje em dia as leis são mais rígidas. Antigamente não eram, não, porque o racismo era difundido e era normal, não é? Então os bandeirantes praticamente eles eram como se fossem soldados, eles eram homens que desbravavam as matas. Através disso eles fizeram os escravos e os indígenas criarem as grandes estradas que trouxeram, né, toda essa todo o litoral aqui, o acesso do litoral à capital, né? Foram construindo as vilas no meio do caminho, foi acontecendo a miscigenação, que depois a gente vai falar sobre isso, e praticamente os bandeirantes, eles procuravam escravos fugitivos, né? Inclusive o mais famoso qual que foi? O mais famoso foi Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, que foi o símbolo do nosso país, né? Que foi o símbolo da liberdade, né? Dos negros aqui no nosso país. E por falar em né? Zumbi dos Palmares, a gente tá falando dele no nosso canal também. A gente já falou dele no nosso canal. Isso mesmo, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá? Pra todo mundo assistir, tá bom? Mas quando ela deixar o link, se ela for deixar o link no meio do vídeo, não assiste agora não. Termina de assistir o vídeo primeiro, o vídeo inteiro, pra depois ir lá no link. Isso, depois o pessoal assiste no final, né? Então, esse daqui, ele representa um bandeirantes, não é? No caso aqui, ele deveria ter uma espada ou uma arma da época, alguma coisa do tipo, né? Na época não tinha as armas de fogo que tem hoje em dia, eles usavam muito chicote, facão, né? Coisas do tipo, né? E essa daqui era uma índia, ela é a representação de uma índia daquela época, ela tá né? segurando tipo Um arco e flecha, uma lança, alguma coisa do tipo, lança, né? É que essas aqui são estátuas, né? Feitas por artesão, que a gente ganhou, né? Madeira. De um primo nosso. E foi esculpido, dá pra perceber, né? Ó. Que é toda esculpida em detalhes, não é? E é muito bonito a gente ver a arte brasileira contando a história de tudo que nós passamos, não é? Uhum. Olha que bonito isso, gente. Olha que poderosa que era essa Índia, né? E hoje em dia tem muitas índias por aí, tem muitos índios por aí também que devem ser protegidos pelas leis, não é? Porque praticamente o povo brasileiro foram os índios. Os originais brasileiros são os índios, não é? Porque eles já estavam aqui muito antes de nós, não é? Uma coisa que não faz sentido no nosso mundo. Tem muitas pessoas no mundo que são muito ruins e fazem mal tanto para crianças, tanto para adultos. E ficam até destruindo essas pessoas, né? E que é muito ruim. Não faz sentido destruir a própria raça humana. Não faz sentido. Não faz sentido. Você falou tudo agora. Eu concordo com você. Agora eu tenho outra pergunta para você, tá? O que se explorava no início, lá no início do Brasil? O que se explorou primeiro? O pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore, né? Eles começaram a desmatar e explorar bastante. Deu início à cana-de-açúcar. Isso, depois... Que século que foi? Que no século XVIII... 16. 16 começou a meio que desandar. Aí, durante lá no século XVIII, começou a
plantação de café. Isso mesmo. No início eles começaram a explorar o pau-brasil, vender essa madeira para fora, né? Que eles faziam muitos móveis de madeira, casas de madeira, muito como esse aqui, artesanatos de madeira. Então o pau-brasil é uma madeira nobre e ela só tinha aqui no Brasil. Então eles exploravam, começaram a devastar muito, como fazem ainda até hoje, né? E depois, isso foi em 1532, começou a cana-de-açúcar, a produção de cana-de-açúcar, Que né? começou a não dar muito certo depois do século XVIII, que veio O café. Você tá querendo falar do café? Você gosta de café? Gosto. Então, o café, a cana-de-açúcar é o seguinte, dela se produzia, né, que hoje em dia até o combustível, né, a isso. pinga, a cachaça e várias outras coisas que se Várias faz, bebidas, o melaço, né, os Isso. doces, a rapadura, muita coisa se faz da cana-de-açúcar, né. Mas depois disso daí, veio no século XVIII, veio a plantação de café. Eu Tem acho. fotos, quem vai lá no centro e entra até no McDonald's e alguns lugares que tem lá, tem fotos antigas, quadros como esse daí que tá aqui atrás, ó, quadros como esse, grandes, que mostram as plantações de café que tinha. O café ele caiu no gosto do brasileiro e Sim. as plantações de Quanto café. sem açúcar quanto com açúcar? Eu prefiro com açúcar. Você prefere com açúcar? Sim. Eu prefiro sem açúcar. Você sabe que gente que toma café sem açúcar já não tem mais medo de nada, né? Tá ligado, né? Eu acho que sim. Então acabou, somos poderosos. Enfim, é isso. Muito bem. Começou a ocupar o Brasil, em 1532 foi para cana-de-açúcar e no século XVIII foi para as plantações de café. Qual o plural de café? Cafés. Ah, bom, pensei que você ia falar caféses. A gente já falou dos bandeirantes, né? E agora a gente vai falar sobre a urbanização. Já já a gente volta, pessoal. Vamos lá! Dandan, o que é, continuando aqui na aula de história, né? O que é a urbanização? A urbanização é o aumento da população, como grandes construções tecnológicas, é tudo que é tecnológico, prédios, casas, computador que se usa bastante tecnologia, é o centro da tecnologia, o computador, automóveis e outras coisas como vilas e cidades e outras coisas também desse tipo que usa bastante tecnologia, urbanização, bastante tecnologia. Isso, é quando as cidades começam a crescer e elas têm mais condições Sim. de se urbanizar, tem mais condições tecnológicas, tem mais empresas, tem mais prédios, mais casas, mais veículos e a população em si cresce, não é? Parabéns! Dana, o que é a miscigenação das raças? A miscigenação das raças é uma mistura de raças como portugueses, indígenas e negros. Aqui no Brasil teve muita miscigenação, né? Sim. São as misturas. Por quê? Porque os portugueses vieram para o Brasil e eles trouxeram escravos, não é? E depois eles escravizaram os indígenas também, não é? E através de tudo isso, teve ali as relações com as escravas, com as indígenas, né, da época. Então teve uma mistura de raças. Miscigenação é mistura de raças. E o nosso estado aqui de São Paulo, nosso país, o Brasil, é um dos países mais miscigenados do mundo, né? Porque não só apenas os portugueses, como outros povos de outros países também acabaram vindo para cá, gostando da cultura, gostando do país, gostando também das mulheres e dos homens brasileiros, acabaram se casando, como é comum hoje em dia, né? Gringos casarem com brasileiros e terem filhos também com dupla nacionalidade, filhos... Por que tem dupla nacionalidade? Porque os pais pertencem a um país, um dos pais, e o outro pai pertence a outro país. A criança nasceu num país, mas ela também tem sangues daquele outro país, né? Então é uma mistura e uma mistura de raças, né? Na época a gente falava... Como se fosse misturar gelatina de maracujá com uva. Assim, né? Misturar gelatina, né? Igual você tá comendo escondidinho aqui, né? Mais ou menos isso, né? Sim. Então é uma miscigenação de cores, não é? Então, mais ou menos assim, eu vou contar um pouco da minha história, mais ou menos como eu, né?
Quando você chegar na quinta série, você vai estudar também, eu acho que já era para estar estudando também, um pouco sobre negros, brancos, mulatos, cafusos, né? Então, por exemplo, o branco com o negro sai o mulato, né? O negro com o negro sai o negro. É simplesmente a cor da pele. Mas para mim é tudo raça humana, a espécie é humana, não tem esse negócio de diferença de raça, que tem raça é cachorro, né? O ser humano é tudo da mesma espécie, né? Então a gente tem que respeitar o ser humano como pessoa por si só, né? A minha mãe, ela era filha de índios, né? Ela morreu quando eu tinha 4 anos, a minha mãe era filha de índios. Ela era até clarinha e tinha um cabelo preto liso muito grande, dava até a altura da cintura, assim. É a Rapunzel em pessoa. A Rapunzel da Amazônia. Ela era mineira, né? Mas ela era filha de índios, né? Eu sou neta de índios. E o meu pai negro, negão, altão, quase um globetrotter. Lembra os globetrotters? Aqueles jogadores de basquete super habilidosos? Sim. Meu pai só não jogava basquete, mas o meu pai, ele é muito alto, ele tem 1,86 m de altura, ele calça 45, ele tem uma mão que parece uma raquete, bravo. Só que o meu pai, ele é negro, ele tem o cabelo crespo, ele tem a pele um pouco mais escura, não tão escura, mas ele é negro. E dele eu herdei o nariz, o naralho, né? E o cabelo crespo. E da minha mãe eu herdei mais a pele mais clara, né? E os traços da minha mãe. Então eu sou praticamente uma cafusa, né? Não confusa, às vezes eu fico confusa, mas eu sou um pouco cafusa, que é essa mistura, como se chama essa mistura de raças, né? Entre negros e índios, e entre negros e negros, e negros e brancos, e brancos e índios. Então tem toda uma mistura de raças aí. É o que vai para o seu documento. No seu documento você está como branco, mas você tem traços negros na família. Eu estou como branca, porém meu pai é negão, meu pai é negro. Eu sou negra praticamente, eu tenho raízes negras. Então eu acho que mistura de raças, a miscigenação, a mistura de raças e tudo isso valeu a pena, porém não devemos nos apegar a isso para qualificar as pessoas, né? Ah, aquele negão, aquela Índia, que inclusive Índia é um país, né? Que não é nem próximo daqui. Aqui no Brasil eles são indígenas e não índios, né? Então são coisas que deveriam ser levadas mais de uma forma comum e generalizar tudo para a espécie humana, né? Ser humano é respeitar as diferenças, não é isso? Sim. Podemos continuar? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre futebol, que está aí nas raízes, nas tradições brasileiras? Sim. Então, Daniel, quais os times aqui de São Paulo, falando ainda de São Paulo, né, um pouco de esporte, quais os times mais famosos que tem aqui? Corinthians, São Paulo também, né? Corinthians, São Paulo e também... O pau... Brasil. Palmeiras, Daniel! Putz, velho! Eu não vou cortar. O Pau Brasil é um time muito famoso, né? Em São Paulo, não é? Meu Deus! Corta! Vamos de novo, calma aí. Tá, vamos de novo. Eu confundi. É o Corinthians, nós estamos falando de times. O São Paulo, o Pau... Olha aqui, o Pau... Ufa! O Palmeiras, a Portuguesa! A portuguesa, história é pra isso. É pra gente não confundir a portuguesa, time, né? Com Portugal, que é um país, não é? Agora a gente vai pro Santos, Daniel! Santos aqui do litoral, time desportivo do litoral de São Paulo, de onde veio o Neymar, não é? O próprio Pelé, não é? Uma representação ótima dos... Calma que você tá aprendendo, beleza? Você falou tanto dos estados e dos países que você já tá confundindo, não é? Confundindo. Aí os bonecos ficam te olhando assim, falando assim, o que aconteceu, né? Eles ficam te olhando assim, falando, o que aconteceu, Daniel? Então, eu acho que foi a gelatina, né, que tirou um pouco a sua concentração, não foi? Vamos lá, Dandan. Quer que eu explico? Eu explico, tá bom? Pode comer enquanto eu explico, pode comer.
Eu sei que você tá querendo comer. Vamos lá, pessoal. Aqui em São Paulo, alguns times são muito famosos, né? Uns mais do que outros, mas tem times muito bacanas aqui em São Paulo, né? Como o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, a Portuguesa e o Santos, né? Mas também tem outros times, como o Guarani, a Ponte Preta, o Botafogo de São Paulo e o Bragantino. E vários outros times também, não é? O futebol é um dos esportes mais amados no Brasil, não é, Danda? É um dos mais conhecidos também, né? Assim como o futebol americano e o basquete é conhecido. E o... Ai, meu Deus, esqueci agora. São esportes conhecidos lá nos Estados Unidos, não é? Em outros países também. E em 1903, tem um negócio muito legal. O Campeonato Paulista de Futebol mais antigo foi em 1902, que foi o primeiro campeonato paulista. Foi em 1902. Ele foi o mais antigo aqui de São Paulo, né? E por coincidência, em 1903 foi fundado o primeiro time em Paranapiacaba. Você lembra o nome desse time? O Lira Serrano, né? Serrano. Isso, o Serrano, que ele era do Clube Atlético Lira Serrano, que inclusive a gente já foi lá e já viu, não é? Em Paranapiacaba. Eu não lembro mais. Tem aquele prédio mais ou menos grande assim, né? Que todas as construções lá em Paranapiacaba são de madeira, né? Madeira da época, né? Madeira nobre. E ele fica bem do lado. Lembra a lenda do balanço que balançava sozinho, que você balançou lá inclusive? Então, do lado tem um coreto, né? Que o Clube Lira Serrano, ele fica em Paranapiacaba. Quem puder conhecer, vá conhecer. É um município de Santo André. E em 12 de julho de 1925, o Corinthians, que já era campeão 5 vezes, campeão paulista, ele foi visitar Paranapiacaba para enfrentar o time de Serrano, né? Lá do Clube Atlético Serrano, né? E são informações muito bacanas com relação aos times de São Paulo, como começaram. O Corinthians, ele é um time muito antigo, né? E é um time muito campeão também. É um time que mora no nosso coração. Mas também são excelentes times. São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, Santos, Guarani, Ponte Preta, Botafogo, Bragantino e todos os outros que tem, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Porque a gente tem que ter espírito esportivo, a gente tem que respeitar os outros times, assim como a gente respeita as cidades, as populações, a miscigenação, a mistura de raças e tudo mais, não é, filho? Para quê? Para a gente ter uma boa convivência. Uma boa convivência e criar populações mais amistosas e fazer uma história melhor, não é? Quando você foi em Paranapiacaba, às vezes que você foi lá, você estava participando da história do nosso país. Você estava vendo e vivenciando a história. Quando você vê uma estátua de indígena, né? Dessa daqui tão linda, olha. Aqui na nossa frente, ela está contando um pouco da história. E esse bandeirante aqui, ele também está contando a história? Então, tudo isso está sendo retratado há vários séculos, né? A história da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, da nossa vida. Tá tudo na nossa frente, basta a gente observar, não é? Sim, e vocês estão fazendo parte da história também. Muito bem, parabéns, Dandan. Agora eu não vou te atrapalhar mais, você pode comer a sua gelatina, se lambuzar todo. E chama o pessoal para assistir o canal aí, se inscrever, dar um like, ativar o sininho. Gente, dê um like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? E deixar comentários, né? Também. É isso aí, Dandan, parabéns. Um beijo, um abraço e tchau pra todo mundo. Merry Christmas!